Olá, meu nome é Vitória e o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre a CAT, a Comunicação de Acidente do Trabalho, do que trata este evento, o prazo e os tipos de CAT. Vou começar com uma apresentação de slides e depois eu vou compartilhar minha tela do SGG para realizar a abertura de uma CAT e abordar sobre os erros mais frequentes que ocorrem com os clientes. Então, para começar, o que é CAT? A CAT é a Comunicação de Acidente de Trabalho, o atual evento S2210 do E-Social, e é um serviço obrigatório utilizado para a empresa comunicar um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. Antes era usado o CAT Web, mas devido ao E-Social, a empresa precisa de um software de sistema para realizar o envio deste evento. Ainda é possível acessar, só não cadastrar, e o funcionário pode acessar através do aplicativo Meu INSS. Quais são os objetivos da CAT? São eles formalizar o acidente de trabalho ou a doença ocupacional junto ao INSS, garantir a proteção dos direitos trabalhistas e previdenciários e contribuir para a prevenção de acidentes de trabalho. Qual é o prazo para emissão da CAT? A CAT ela deve ser emitida até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, em caso de óbito de imediato. Caso o empregador não emita a CAT dentro do prazo previsto, a empresa fica passível de multa e outras sanções impostas pelo Ministério do Trabalho. Quais são os tipos de CAT? A inicial, que é quando há um acidente de trabalho ou acidente de trajeto ou doença ocupacional. E após ser emitida, há duas possibilidades, que é o agravamento da lesão, doença ou o óbito, e assim são necessárias emitir outras CATs. A de reabertura, que é quando o estado de saúde do funcionário é agravado ou o tratamento necessita ser reiniciado, e para emitir uma CAT de reabertura, é preciso que a CAT inicial tenha sido emitida na época do acidente ou diagnóstico da doença. Lembrando que neste tipo de CAT, é necessário que tenha as mesmas informações da CAT inicial, exceto quanto ao último dia trabalhado, o dia do afastamento, o atestado e a data de emissão. Ou seja, se o funcionário voltou a trabalhar, precisa ser a data do último dia trabalhado, e se ele ficou afastado, é a data do novo atestado. E a CAT de óbito, que é caso o trabalhador venha falecer após a CAT inicial ser preenchida. Neste tipo de CAT, não é emitida quando o óbito é de imediato, porque, se for neste caso, precisa ser emitida a CAT inicial informando o óbito do funcionário. Para finalizar, como que é feito o envio do evento S2210 ao e-social? É necessário ter um software de SST. Esse envio ele pode ser feito diretamente pelo empregador. Aí precisa ter um sistema próprio de mensageria para realizar o envio deste evento, pela contabilidade ou folha de pagamento, ou pela consultoria de saúde e segurança do trabalho. Agora eu vou compartilhar minha tela do SGG. Então, aqui eu vou pesquisar pela empresa, eu vou entrar na base teste e vou consultar o cadastro do funcionário. Quando vocês acessam o cadastro, é importante verificar se está devidamente atualizado. Aqui, no campo Envie Social, precisa sempre estar habilitado, e se vocês deixarem como não, o evento não vai aparecer no nosso painel para ser realizado o envio. E a matrícula social, que precisa estar preenchida, porque se não tiver, na hora de enviar o evento, ele vai retornar com erro por conta de não estar preenchido. Então, aqui confirmei, está tudo certinho. Agora, vou realizar a abertura. Então, vocês têm duas formas. Vocês podem vir aqui em Previdenciário, CAT, ou direto aqui no ícone da CAT. Aqui, vocês vão preencher todas as informações que estão em negrito, mas no caso da CAT, quanto mais informação preencher, melhor. Aqui, vou informar a data do acidente, vou colocar dia 11/9. Aqui, o tipo do acidente, se é típico, doença
ou de trajeto. Tem alguns campos que têm observações, que é importante vocês darem uma lidinha para ajudar no preenchimento. Aqui, por exemplo, o típico, o que ocorrer com segurado, serviço da empregadora, doença ocupacional e trajeto, que é quando ocorre no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículos de propriedade do segurado. Aqui é a data do registro e o número da CAT, vocês não vão preencher, porque essas informações são preenchidas automaticamente. Aqui com a data, né, que vocês estão preenchendo, a CAT, e o número da CAT que é preenchido com o número de recibo do E-Social, quando é feito o envio deste evento. Aqui é a hora do acidente, vou colocar que ocorreu às 10 horas. Após quantas horas de trabalho? Supor que essa funcionária, ela entra às 8, então ela se acidentou 2 horas depois. Último dia trabalhado. Aqui, como vocês podem observar, o sistema traz essas informações pré-preenchidas. Vocês não podem selecionar elas, porque na hora de enviar o evento ele vai retornar com erro. Então, ou seleciona direto no calendário, ou digita. Aqui o tipo de CAT, se é inicial, de reabertura, comunicação de óbito, que também tem essas observações que é importante ler. Aqui, se for reabertura, precisa colocar o número de recibo da CAT de origem, né, que é a CAT inicial. Aqui vou colocar que esse tipo de CAT é inicial. Aqui vou informar se houve morte, registro policial e afastamento. Este campo aqui do afastamento precisa se atentar que não se trata deste afastamento aqui que é informado na NR7, que aqui fala que se o funcionário fica 15 dias afastado, superior a 15 dias, né, de afastamento, ele precisa ser encaminhado à Previdência Social. Mas aqui, se o funcionário ficou 1 dia afastado, precisa informar que houve esse afastamento. Aqui em situação geradora, são 6 páginas, de acordo com a tabela do E-Social. Aqui tem a opção NIC, que é não identificado ou não classificado, caso vocês não encontrem alguma opção que se enquadre o que ocorreu. Aqui, todas essas opções que tem a lupinha, é obrigatório vocês selecionarem uma dessas opções. Vocês não podem digitar alguma informação aqui. Por exemplo, eu vou escrever aqui que houve um impacto contra a parede. Na hora que vocês digitam, aparece aqui nenhum resultado. Aí, na hora de enviar o evento, ele vai retornar com erro. Então, precisa selecionar. Todas as opções que vocês selecionam, aparece uma descrição aqui, que é para vocês saberem em qual situação se aplica essas opções, para ajudar na hora de preencher. Aqui o emitente não é obrigatório. A iniciativa da CAT, como vocês podem observar, o campo está mais destacado do que os outros, então é obrigatório. Que vocês vão informar se foi empregador, ordem judicial, determinação de órgão fiscalizador. A observação também não é obrigatório, mas caso vocês forem preencher, por exemplo, vou colocar aqui que o funcionário escorregou, e aí eu vou dar Enter para continuar na linha de baixo. Não pode dar Enter, precisa sempre continuar na mesma linha, que na hora de enviar o evento ele vai retornar com erro devido a ter dado o Enter. O local do acidente está minimizado. Aqui vocês vão informar o tipo do local, né, se ocorreu na própria empresa, por exemplo, estabelecimento de terceiros, em via pública. Aqui, se vocês selecionarem que ocorreu na própria empresa, aqui vai vir selecionado, informado já automaticamente o CNPJ e o endereço. Caso vocês verificarem que essa informação está divergente, precisa entrar em contato com o departamento, né, comercial, porque essas informações é de acordo com o cadastro da empresa no sistema, e aí eles precisam atualizar. Então, aqui vocês vão informar apenas o tipo de logradouro. Caso vocês observarem que no endereço tem caracteres especiais, por exemplo, o apóstrofo, precisa tirar, porque na hora de enviar o evento ele vai retornar com erro. Então, essa informação aqui, ó, da descrição do logradouro, cidade, o bairro não deve ser alterado. Aqui, caso vocês forem selecionar, informar que houve estabelecimento de terceiros este acidente. Aqui vocês vão colocar o CNPJ desta empresa, aqui, né, o tipo de logradouro, e aqui o CEP. Quando vocês informam o CEP, essa informação já veio preenchida automaticamente. E aqui vocês informariam apenas o número de logradouro
E se quisesse informar o complemento. E aqui, se ocorreu em via pública, CNPJ, deixa como selecione para zerar, e coloca aqui o endereço também da via pública. Aqui eu vou deixar que ocorreu na própria empresa. Aqui a parte do corpo atingida. São 5 páginas, de acordo com a tabela do social também. Tem essa opção NIC. Que eu vou colocar que ocorreu. A parte do corpo foi a perna. Lateralidade, vocês vão informar aqui se é não aplicável, esquerda, direita ou ambas. Aqui eu vou deixar essa opção, que foi em ambas as pernas. Aqui no agente causador, são 25 páginas. Tem a opção NIC também, 5 páginas com essa opção. E agente do acidente inexistente também. Aqui eu vou colocar que foi a escada. E aqui tem agora a parte do atestado, que vocês precisam ter o atestado em mãos, porque se não tiver, vocês não conseguem nem finalizar esta CAT. Aqui essa informação, código unidade de atendimento médico não é obrigatório, data do atendimento, a hora do atendimento, local do atendimento não é obrigatório, aqui se houve internação ou não, duração provável do tratamento, aqui se não houver tratamento, vocês colocam como 0, e aqui, neste campo de baixo, deverá o acidentado afastar-se do trabalho durante o tratamento? Consequentemente, não, porque se ele não teve tratamento, então ele não vai precisar ficar afastado do trabalho devido ao tratamento. Mas caso, por exemplo, essa funcionária, ela caiu da escada, machucou as 2 pernas, aí ela vai precisar passar por um tratamento durante 10 dias, e o tratamento vai ser a fisioterapia. Aí aqui, se ela precisar se afastar do trabalho durante esse tratamento, eu deixo como sim. Se não, deixo como não mesmo. Aqui, descrição da natureza da lesão. São 3 páginas. Tem a opção NIC também. Aqui eu vou deixar essa opção de lesão imediata. Descrição complementar da lesão e diagnóstico provável não é obrigatório. Aqui, doença CID, precisa preencher, e vocês podem digitar ou pesquisar pela lupinha. Esse campo eu vou deixar sem preencher só para simular na hora que vocês tentam salvar a CAT sem preencher alguma informação obrigatória. O emitente do atestado, tem vários aqui cadastrados. Caso vocês não encontrem, vocês conseguem cadastrar clicando nesse ícone. Aqui vocês informam o nome do médico e aqui o CRM dele. O IFE e a Unidade Federal. Finalizou aqui, só enviar cadastro, que aparece uma tarjinha verde informando que a operação foi efetuada com sucesso. Voltando aqui para o cadastro, só clicar aqui nesse ícone para atualizar. E aí, o médico já vai aparecer aqui. Então, vou selecionar um aqui e vou enviar cadastro para poder finalizar. Aqui já aparece o campo do CID, destacado em vermelho. E aqui em cima aparece o campo obrigatório, né? O CID não foi preenchido. Então, aparece dessa forma quando vocês esquecerem de preencher algum campo obrigatório. Aqui eu vou selecionar esse aqui, vou enviar a cadastro, e aqui já aparece a operação efetuada com sucesso. E agora, como eu sei que esse evento realmente foi enviado? Então, aqui vocês finalizaram a abertura da CAT. Como que faz para saber se essa CAT foi enviada? Vocês têm 2 formas. Vocês podem vir aqui no painel, aí cliquem em E-Social, painel. Aqui vocês filtram pelo nome do funcionário, pelo evento S2210 e a situação pendente. Aqui, se o evento foi finalizado, aqui a situação vai aparecer finalizado. Se tiver pendente, vai aparecer dessa forma. O erro, ele pode aparecer tanto aqui na validação, quanto no envio no processamento. E aqui vocês clicando, vocês conseguem visualizar qual que é o erro, que vai trazer especificamente qual que é a divergência. Pode ser que seja falta de matrícula, ou alguma divergência na CAT. E aí, caso vocês não entendam, qual que é o erro, pode entrar em contato com a gente para que a gente possa auxiliá-los. Então, aqui, verifiquei que foi alguma informação divergente, que eu coloquei errado, como que eu faço para editar a CAT? É só vir aqui em CAT, pesquisar,
e pesquisar. Aí aqui vocês conseguem editar a informação, clica em editar cadastro novamente. E outra forma é aqui mesmo na aba de pesquisar, emitir esta CAT em PDF. E aqui no tópico 5 tem o número da CAT. Caso o evento foi finalizado, o número da CAT vai aparecer aqui. Caso contrário, se não aparecer, é porque a CAT não foi enviada. É preciso verificar direitinho se o cadastro dela que não está com o social habilitado, se é algum erro lá no painel. É importante também vocês entenderem que existe diferença entre retificar e reabrir uma CAT. Reabrir uma CAT é quando vocês precisam realizar a reabertura da CAT, porque o funcionário teve um agravamento da sua doença ou da sua lesão, e já foi aberta a CAT inicial, e aí vocês estão precisando agora realizar a reabertura desta CAT. No caso de retificar, é quando vocês precisam corrigir alguma informação que foi enviada incorretamente. Aí, se o evento já foi finalizado, vocês precisam entrar em contato com a gente para que a gente possa liberar este evento para retificação e vocês conseguirem editar dessa forma. E também para vocês acessarem a CAT com o logo do INSS, às vezes por alguma exigência do cliente, do médico ou de algum perito, o funcionário precisa acessar o aplicativo Meu INSS, que aqui pelo sistema vocês não vão conseguir. Bom, pessoal, este era o objetivo do vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como proceder, como realizar a abertura, podem entrar em contato com a gente, porque estamos aqui para ajudá-los.